Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos, dar continuidade nos nossos vídeos aqui na Palavra de Deus, no nosso canal. A mensagem de hoje é Mateus capítulo 19, dos versículos 22 até ao versículo 30, Ontem nós encerramos o nosso vídeo e eu disse que nós estaríamos dando sequência, nesta palavra extraordinária da qual Jesus dizia aos apóstolos ali naquele momento, em relação ao jovem rico, E essa mensagem, ela dá uma sequência dizendo, vamos pegar desde o início para a gente poder ver o jovem rico. E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aqui agora vamos dar sequência nessa mensagem, mas com um novo vídeo, tá certo, irmãos? E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós te deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então nós vejamos aqui, irmãos, que Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, e eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos, Pedro estava referindo-se porque Jesus, quando ele começou o seu ministério, que durou apenas 3 anos, ele saía nas caminhadas pela beira da praia, e ali ele foi encontrando um por um dos 12 apóstolos, E ele chegava para o primeiro que ele encontrou foi Pedro, E ele abordou Pedro e disse, vem e segue-me, E sucessivamente ele fez isso com os 12, até completar os 12 apóstolos, Então eles abandonaram tudo que eles faziam, inclusive eu não sei dizer se todos eram casados ou não, mas eu sei que alguns deles eram casados, tinha esposa, tinha filhos, e tinha seus compromissos, seus negócios, E como Pedro, André era pescador junto com o pai, João e Tiago também era pescador junto com o pai,
E Pedro e André era pescador. Agora João e Tiago eram pescador também junto com o pai. Mateus que é Levi, né? Ele era cobrador de impostos. E Jesus foi chegando um por um no dia a dia, foi juntando, né? A cada dia que ele passava por um, ele falava: você vem e segue-me. E eles largavam tudo e seguiam a Cristo. E Pedro então quer saber, né? E nós que deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos, né? Aí Jesus respondeu, e Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, né? Então Jesus está falando aqui, né, exatamente quando ele quando encerrar todo esse processo, né, da vinda de Cristo, né, que Jesus assumiu o comando de tudo, né, que nós vamos estar junto com ele nos céus com toda certeza, né, todos nós que deixamos tudo e seguimos a Cristo, ele afirma isso aqui categoricamente, que todos vão, disse Jesus, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Porque por enquanto Cristo subiu na ascensão, está sentado ao lado do Pai, intercedendo por nós, né? Mas após a vinda dele nos ares, e nós formos encontrar com ele nas nuvens, aí ele vai sentar no trono da sua glória nos céus, né? Aí ele vai assumir o trono dele, né? E nós vamos estar junto com ele lá, com toda certeza. Ele afirma isso aqui categoricamente, né? Quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Eu já disse isso para trás. Os 12 apóstolos, né? As 12 pedras levantadas no Rio Jordão por Josué, né? Ela simboliza as 12 colunas da igreja de Cristo no céu, né? E simboliza também os 12 apóstolos, né? Eu falei sobre 3 segmentos dessa palavra, né? E daí que se representa Pai, Filho e Espírito Santo, as 12 pedras, as 12 tribos e os 12 tronos, né? Então daí com isto, os apóstolos estarão sentados nos 12 tronos para julgar toda a humanidade ali ao lado do Senhor Jesus, né? E todo aquele que tiver deixado, Jesus afirma, continua e afirma, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Ou seja, vale a pena, irmãos, deixar tudo para seguir a Cristo. Não é abandonar, não. Já falei isso para trás, reafirmo. Não é abandonar o pai, a mãe, irmãos, irmãs, abandonar tudo. Não é abandonar, não. É você colocar Cristo em primeiro lugar, seguindo a Cristo de acordo com a sua palavra. Você conciliar isto, conciliar a sua o amor da sua família com o amor de Cristo, né? Você buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, disse o Senhor Jesus, né? E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tantos. Então vocês vejam que o lucro é muito grande, né? Deixar tudo para seguir a Cristo. Ou seja, volto a reafirmar, não é abandonar, mas é conciliar as duas coisas, né? Igreja, que é Cristo, e trabalho, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porém, muitos primeiros, e por amor do meu nome, e receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna, ou seja, salvação garantida. Salvação garantida de gozo, paz e justiça, né? Onde vai prevalecer somente o louvor e a adoração a Cristo no reino dos céus, onde as ruas são de ouro e cristais, aonde o rio, há um rio de água transparente, água cristalina, né? Então ali nós estaremos o tempo todo louvando e adorando o Senhor Jesus. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esta afirmação, irmãos, eu vou dar algumas referências para os irmãos aqui de um modo geral. Muitos primeiros serão derradeiros. Antes um pouquinho, um rico no reino dos céus, né? Ver o estudo, riqueza
e pobreza, na página 1547. Né? Receberá 100 vezes tantos. Ver Marcos, capítulo 10, versículo 30, nota. E muitos primeiros serão derradeiros. Os primeiros, irmão, presta bem atenção, irmãos. Os primeiros que o Senhor Jesus refere aqui são aqueles que, por causa das suas riquezas, educação, ou seja, o seu nível cultural, nível social ou talentos, são estimados pelo mundo, né? São os homens, e às vezes até pela igreja, são os homens que recebem aqui na terra aquela honra de um grande homem, de uma grande mulher, da sociedade, evidentemente eu estou falando, né? Então, de modo que essa honraria toda, os homens, dá para os homens aqui, por se destacarem como pessoas, pessoas de grande conhecimento, grande sabedoria, grande entendimento, de grande e empreendimentos também, né? Por causa do seu nível social, das suas riquezas, né? Então, esses, ainda que estejam na igreja, né? Muitos primeiros serão derradeiros. Os primeiros são aqueles que, por causa das suas riquezas, educação, nível social ou talentos, os talentosos, né? São estimados pelo mundo e às vezes até pela igreja. Quer dizer, o mundo ama, adora e venera essas pessoas, de um modo geral, né? Coloca eles num pedestal, é uma coisa assim assustadora, né? Você não vê eles falar em Cristo, não vê eles falar em Deus, não vê eles falar no Evangelho de Cristo, eles falam apenas nessas pessoas. Todo louvor e adoração que essas pessoas têm são exatamente para com os ídolos, né? Mas nunca para Jesus, para Deus, né? Para com a sua igreja, para com a pobreza, de um modo geral, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Os últimos são os poucos conhecidos, não considerados importantes. No mundo vindouro, muitos que eram considerados grandes líderes na igreja terão posições inferiores às outros. Então vocês vejam que aqui está falando, né, exatamente daquelas pessoas que chegam na igreja, são convidados para sentar na frente, né? Enquanto os humildes, os simples, né, aquelas pessoas que nós chamamos assim de maneira carinhosa, os coitadinhos, as coitadinhas, nunca é convidado para vir para frente. Né? Nunca recebem grandes oportunidades. Então, sempre lá atrás são os últimos. É desses que Jesus está falando. Aqueles que, de todo imponente, né? Vem, o pastor já enxerga lá do púlpito, já chama ele para vir para frente, seu lugar está aqui, vem para cá. E Jesus fala desses. Muitos desses serão derradeiros, e daqueles pequenininhos esquecidos lá atrás no fundo da igreja serão primeiros. Jesus está falando exatamente isso, né? Os últimos são poucos conhecidos, não considerados importantes. No mundo vindouro, muitos que eram considerados grandes líderes na igreja terão posições inferiores a outros, e muitos que eram desconhecidos serão postos em elevadas posições. Ou seja, no céu nós seremos designados para ocupações no céu, né? Nas funções que o Senhor nos dará ali, assim como tem os anjos hoje, né? Nós teremos funções específicas no céu, cada um de acordo com o nosso talento que o Senhor nos deu, com o nosso dom que o Senhor nos deu. Nós estaremos ocupando posições de destaque no céu, conduzindo a obra de Deus no céu ao lado do Senhor Jesus. E é disso que o Senhor Jesus está falando aqui, né? Os últimos serão poucos conhecidos. Os últimos são poucos conhecidos, não considerados importantes. No mundo vindouro, ou seja, na regeneração, quando nós fomos arrebatados, estivermos com Cristo Jesus lá no céu, muitos que eram considerados grandes líderes na igreja terão posições inferiores a outros. E muitos que eram desconhecidos serão postos em elevadas posições. Confira isso, irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 41 até o 42. A razão disto é porque Deus avalia as pessoas não pela aparência exterior, mas pela sinceridade, pureza e pelo amor nos seus corações. Confira, irmãos, lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Leia a história da viúva pobre,
Marcos, capítulo 12, versículos 42 a 44. E de Maria Betânia, Mateus, capítulo 26, versículos 7 até o 13, para ver a atitude de Cristo para com os humildes. E eu falo com os irmãos de um modo geral, não se esqueçam de ir nas referências que eu dou para os irmãos para conferir o que eu estou falando, para poder ver para conferir a afirmação daquilo que eu estou falando. Vai nas referências que eu estou dando, que eu dou no dia a dia, e confere, irmãos. É muito importante você conferir para crer. Você às vezes não gosta muito daquilo que eu falo, se você ouve, às vezes acha, né, que o que eu estou falando não está de acordo com o seu entendimento, né? Então eu quero que os irmãos saibam de um modo geral que tudo que eu falo é exclusivamente através da palavra de Deus. Eu prego a palavra de Cristo. Eu não tenho a menor intenção de criar polêmica nenhuma, é simplesmente pregar o Evangelho de Cristo. O Evangelho, levar a palavra de Deus, cumprir o ídolo de Jesus, pregando o teu santo Evangelho genuíno, real e verdadeiro. E como Jesus disse ontem, né, aquele que tem entendimento para ouvir, para entender, que entendam, né? Assim eu digo da mesma forma, entendeu? Vai nas referências, ouça o que eu falo, antes de ficar indignado, ficar revoltado, ficar bravo comigo, vai lá nas referências e confere para ver se o que eu falei está de acordo com a palavra de Deus. Se você é verdadeiramente um homem de Deus, se você é verdadeiramente uma mulher de Deus, você vai entender e vai aceitar o que eu estou falando. Amém, irmãos? Independente da sua posição, amém? Tá? Louvado seja. Isso é para o crescimento de todos nós, de cada um de nós, de todos nós. Eu também cresço junto com os irmãos na mesma situação, na graça, no conhecimento, na sabedoria e no entendimento, tá bom, irmãos? Eu prego para todos, inclusive primeiramente para mim, tá bom, irmãos? Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Eu queria falar com os irmãos aqui em relação em relação ao jovem que Jesus falou para ele, vai, vende tudo que tem, se quer ser perfeito, Jesus disse para ele. Disse-lhe Jesus, se quer ser perfeito, porque ele fez uma provocação a Jesus, o jovem rico, né? Ele disse, né, no verso 20, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, né? Disse-lhe Jesus, se quer ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me, né? Coisa tremenda, é coisa maravilhosa, né, irmão? Então, né? Louvado seja Deus, né? Porque o jovem queria saber de Jesus o que ele faria para herdar o reino dos céus, né? Eis que aproximando dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna, né? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só que é Deus. Se queres, porém, entrar no reino, quer entrar na vida, né? Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos, né? E ele, sabido, inteligente, diz, e disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se quer ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Jesus fez para ele aqui uma proposição importantíssima, muito interessante, né, que diz, né? Você quer ser perfeito? Vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Mas isso não basta. Vem e segue-me. Vem e segue-me, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas riquezas. Naquela hora doeu, né? É como nós falamos aqui no nosso país, essa terra abençoada por Deus, chamada Brasil, né? Que o povo brasileiro, né? Ele tem total obediência quando acontece algo que mexe no bolso dele, né? Então, quando alguma coisa mexe no nosso bolso, aí nós nos curvamos e aí nós obedecemos, né? Caso contrário, a gente muitas vezes leva no rolo, vai empurrando com a barriga, né? Como dizia, né, os nossos pais, vai empurrando com a barriga, né? Mas quando mexe no bolso, aí nós baqueamos, sentimos o baque e curvamos a obediência, né? Quando trata do bolso, né? Então, de modo que aí aconteceu com esse
jovem, né? Vai, vende tudo que tem e terás um tesouro no céu. Vai, vende tudo que tem e reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me, né? Mas aí eu acho que até seguir a Cristo ele não teria grande dificuldade. O problema era vender os bens que ele tinha, desfazer da riqueza que ele tinha e repartir com os pobres, né? E esse é o problema do rico em relação ao pobre e ao reino dos céus, né? É um tripé aí que realmente não tem jeito de escapar, de mostrar quem verdadeiramente somos, né? Nesse momento aí a coisa fica séria, louvado seja Deus. Glória a Deus. Vai, Mateus 19, 21. Vai e vende tudo o que tens. Jesus pôs à prova o jovem rico no seu ponto mais fraco. Suas riquezas. Ele não estava disposto a dar mais valor a Cristo do que aos seus bens. Essa declaração de Cristo significa que todos os crentes devem vender tudo o que possuem? Não. Jesus não está propondo isso. Para que nós vendemos tudo e ficamos pobres, mais pobres que os outros, miseráveis, digamos assim, pobre até ficar miserável e seguir a Cristo. Não é isto, né? Pois devemos atender às necessidades da nossa família e outras pessoas, né? Exatamente com aquilo que temos. Se nós temos, é bastante, sobra, né? Por que não atendemos a necessidade da nossa família, né? E das pessoas necessitadas que estão à nossa volta? Jesus conclama isto. Falei isso 2, 3 dias atrás sobre as 2 camisas, né? Uma música sertaneja antiga, muito bonita, que fala sobre isto, né? Se eu tiver 2 camisas, né? Eu não lembro a letra, mas se eu tiver 2 camisas, vem o frio, uma eu te darei, né? Então, de modo que é isso que Jesus quer que o rico faça. Você tem abundância, ele te deu, você conseguiu, né? Então, reparta com os pobres necessitados. Ele não manda você repartir com nenhum rico igual a você, não. Manda você repartir com os pobres, as pessoas pobres, carentes, necessitadas, como eu sempre digo, né? Defendei o pobre e o órfão, fazei justiça ao aflito e necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirá-lo das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, né? Está lá no Salmo 82, verso 3, essa afirmação de Cristo, né? Devemos, no entanto, estar disposto a abrir mão de tudo quanto Cristo pede da nossa parte. Nossa dedicação a Ele não pode ser nada menos do que isto. Amém, irmãos? Então vamos parar por aqui. Deus abençoe a todos, um forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém!